Olá! Dá uma olhada nessa imagem. Essa pintura foi feita em 1599 pelo Caravaggio. O título dela é A Dúvida de Tomé. Retrata um episódio bíblico na qual o apóstolo Tomé, incrédulo da ressurreição, precisava encostar as mãos nas chagas de Cristo para acreditar. Apesar de ilustrar uma passagem bíblica, o quadro é carregado de humanismo e de realismo, como as rugas na testa do Tomé, como o corpo parcialmente desnudo do Cristo e a luz que incide sobre os personagens. Esse quadro ilustra muito bem como que muitas vezes espiritualidade e coisas mundanas se aproximam. No século XVI, uma epidemia assolou a Europa. Essa epidemia ficou conhecida como a Grande Peste, ou Peste Negra, ou simplesmente a peste. Você sabe que doença foi essa? Foi a peste bubônica, doença transmitida por uma bactéria trazida pela pulga do rato. Se alguém contrair essa doença hoje, nós temos conhecimento, medicamento, tratamento, em suma, nós temos ciência o suficiente para evitar que essa pessoa venha a óbito. Na Idade Média, não. Contrair essa doença no século XIV era meio que uma sentença de morte. Mais de 1/3 da Europa morreu dessa doença. Relatos históricos dão conta que as pessoas abriam uma cova para enterrar um cadáver e acabavam tendo que enterrar 3 ou 4 cadáveres dentro da mesma cova. Tamanho a velocidade do avanço da doença. E como naquela época não havia uma explicação médico-científica para a doença, não demorou muito para que as pessoas começassem a atribuir aquela doença a um castigo divino. A Grande Peste não foi o único caso de pandemia na história da humanidade. Nós já tivemos surtos de cólera, varíola, a gripe espanhola. Atualmente nós estamos convivendo com mais uma, a Covid-19. Assim como no passado, as pessoas atribuíam explicações religiosas para doenças e para surtos globais, hoje em dia também é possível encontrar pessoas com disposição suficiente para fornecer explicações religiosas em detrimento das explicações científicas disponíveis. Eu desafio uma igreja, não é só a plenitude, que é revestida de oração, que é revestida do poder de Deus e do Espírito Santo. Ela pode pegar coronavírus, pode pegar o que for lá fora, mas na casa de Deus o desafio. Deus está mandando, não é vocês que tem que temer aqueles vírus, é aquele vírus que tem que temer um crente cheio do Espírito Santo. Aqui, cabe fazermos uma distinção entre ciência e religião e, mais do que isso, analisar um pouco como que a tensão entre esses dois campos se manifesta frente a uma pandemia. Tomemos como ciência aquele conhecimento que pode ser adquirido através de estudo, pesquisa, análise, experiência sensorial e racionalidade em cima de um objeto da realidade. Tomemos como religião o conjunto de crenças e dogmas de determinada cultura e determinado contexto histórico que busca fornecer explicações calcadas na fé. Durante a história da humanidade, ciência e religião estabeleceram uma relação que ora se aproximavam e que ora se distanciavam. De todo modo, mesmo naqueles momentos em que elas se aproximavam, o que saltava aos olhos é aquela velha máxima: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tanto a ciência quanto a religião buscam explicar a realidade. A diferença é que a ciência busca fundamentar a sua explicação e torná-la acessível às pessoas por meio da razão. E a religião busca fornecer explicações que carecem de algo mais prático: a fé de quem crê. É possível uma pessoa conviver bem com esses dois campos? Sim, é possível. A imagem que você viu no início desse vídeo ilustra muito bem isso. Existem pessoas que não têm a menor dificuldade em entender que existem momentos na vida onde o conhecimento produzido pelo homem vai atender determinada demanda. E existem momentos na vida onde essa demanda vai ser suprida pela religião. O problema é quando essas pessoas tentam desqualificar um dos lados em detrimento do outro. E isso acontece dos dois lados. Porque, como eu já disse, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma das barberagens mais cometidas é quando alguém inicia uma linha de argumentação com a expressão "a Bíblia diz". De fato, a Bíblia diz muita coisa, porque o que ela diz faz parte dos ensinamentos voltados para aquele conjunto de crenças.
Logo, ela não contempla toda a totalidade das pessoas. O que faz sentido para um padre ou um pastor pode não fazer o menor sentido para um pajé indígena ou para um muçulmano. Portanto, o que a Bíblia diz atende a você que acredita nela. Mas aquilo está longe de ser uma verdade pronta e acabada que contempla ou atende qualquer pessoa. Pois é, existem outras religiões e outros livros sagrados oriundos de outro tempo e lugar. Esse mundo é um pouquinho maior do que parece. Ah, meu Deus! Ter isso bem claro na cabeça evita que algumas barbeiragens sejam cometidas, como as barbeiragens que têm sido cometidas a respeito da Covid-19. A forma como uma doença pode ser encarada pode trazer consigo elementos de fé por parte das pessoas. Eu posso ter fé que eu vou vencer uma doença na mesma medida que eu posso ter fé que eu vou arrumar um emprego, ou que eu vou conseguir me casar, ou que eu vou tirar uma boa nota na prova. Se eu tiver êxito, eu posso usar o famoso graças a Deus. Se eu não tiver êxito, eu posso usar o famoso Deus sabe o que faz. Mas quando eu tenho à minha disposição conhecimento fundamentado por quem se dedicou a estudar determinado assunto para ajudar as pessoas, independente de religião, e abro mão daquele conhecimento para apostar todas as minhas fichas na minha fé, aí a gente entra no campo do chamado fanatismo. As indústrias farmacêuticas estão aí ficando bilionárias porque eles pegam um jato aí, cria lá um vírus no laboratório, joga em cima numa cidade, aí todo mundo corre para a farmácia. Eu corro para o evangelho. Porque parece que as pessoas esquecem que os procedimentos em relação ao combate a uma pandemia não são definidos pela religião, são definidos pela ciência. É ela que tem o know-how para te orientar, independente da sua religião. Sim, porque as orientações da OMS não estão interessadas se você reza para Jeová ou para o seu tablet. Elas buscam preservar a sua vida. Portanto, é bom ouvir o que ela tem para dizer. E ela tem para dizer muita coisa. Primeiro, que não há vacina. E que a doença se prolifera de forma exponencial. Como assim? Vamos lá. Quando a doença atingiu 100 mil contaminados, ela levou 67 dias para que isso acontecesse. Quando dobrou esse número de 100 mil, passou para 200 mil, ela já não levou 67 dias, ela levou 11 dias. E para sair de 200 mil contaminados para 300 mil contaminados, ela não levou 11, ela levou 4 dias. Ou seja, a velocidade do contágio é muito grande. O número de mortos em relação ao número de contaminados é sempre mais baixo, o que não quer dizer que a gente não deve se preocupar, porque, como eu já disse, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, se a velocidade do contágio não para de crescer e nós não temos vacina, qual é o melhor procedimento frente a essa pandemia, segundo a ciência, segundo quem se dedica a estudar aquilo? Pois é, meus amigos, isolamento social. É bem verdade que não são todos que podem ficar em casa, e cada um tem uma visão a respeito do que deve ser feito em relação a isso. O que nós temos para te dizer é que os países que melhor têm lidado com a pandemia são aqueles que optaram pelo isolamento social garantido pelo auxílio financeiro do governo junto à população. Dizem que governar é fazer escolhas, né? Pois é. Mas o valor precisa ser disponibilizado também, ele não pode ficar em análise. Entre os infectados existem os assintomáticos, aqueles que não vão manifestar os sintomas, o que torna o controle da doença mais complicado ainda. Porque como não há testes para todo mundo, como saber quem está e quem não está com a doença? A metáfora do iceberg cai muito bem aqui. A ponta do iceberg seriam as pessoas que manifestam os sintomas e que correm risco de vida. A parte submersa ilustra o aspecto invisível da doença. Mesmo com essas informações disponibilizadas pela comunidade científica, existem pessoas que não levam muito a sério o uso de máscaras ou o isolamento social. Parece que essas pessoas também ignoram o fato de que uma pessoa assintomática pode transmitir uma doença e quem contrair pode vir a falecer. Repetindo, a taxa de mortalidade do vírus é baixa. Mas se o número de contaminados não para de crescer, o número de mortos também não. Pois bem,
Todas essas informações são disponibilizadas para a gente pela ciência, por pessoas que se dedicam a pesquisar e a estudar a fundo aquele assunto e produzir conhecimento científico que serve para todo mundo, de qualquer religião. É por causa deles que a gente tem condições de saber do que se trata aquele assunto e a melhor forma de se lidar com ele. Só que mesmo com todas essas informações disponíveis, ainda é possível encontrar pessoas com disposição suficiente para questionar as orientações científicas, e usando a religião para isso. Num processo muito parecido com aquele que no passado atribuía doenças a castigos divinos. Porque se a orientação médico-científica é a de evitar aglomerações, isso implica evitar shoppings, estádios de futebol, bares, escolas e templos religiosos. É nesse ponto que a ciência se torna um empecilho para alguns. Não é difícil a gente perceber o quão nociva pode ser a relação entre política e religião quando a gente vê que quem diz isso... Não se preocupe com o coronavírus, porque essa é a tática, ou mais uma tática de Satanás. Também diz isso. Não. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Amém? Ele quer que você bata a mão no bolso. Se o que eu disse anteriormente, que em relação à ciência e religião, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, o mesmo se aplica entre política e religião. Eu queria deixar uma sugestão de leitura de um artigo escrito por um pastor de uma igreja batista de São Paulo, cujo título é A Fé Não Imuniza. A gente vai botar a descrição aqui no link. Esse vídeo aqui tem o objetivo de dizer para você que você é livre para praticar a religião que você quiser e que a ciência não é sua inimiga. E que se você for realmente uma criação divina, o discernimento que você tem não veio com você junto com o seu pacote para ficar de enfeite. Se Deus quiser, você vai atentar para isso. Abraço!